Grande parte dos investidores que aloca capital no mercado acionário o faz pensando em receber renda passiva e obter bons resultados com a valorização do ativo. Mas a verdade é que muitos ainda não entendem a dinâmica de crescimento das empresas, as formas como elas se financiam e a necessidade de alavancagem para potencializar e acelerar os resultados. No vídeo de hoje, você saberá como funcionam os modelos de capitalização das empresas, as principais diferenças e as vantagens e desvantagens que cada um possui. Além disso, entenderá a forma como impactam a sua remuneração por meio de dividendos e o que você deve avaliar em relação ao endividamento para saber se ele é sustentável a ponto de justificar sua adesão como acionista. Assista ao vídeo completo e aumente seus conhecimentos sobre o universo dos investimentos. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever e deixar seu like para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. No crescimento de uma empresa, temos pelo menos 3 possibilidades que são implementadas a depender de inúmeras variáveis. O crescimento por meio de aquisições ou por fusão, o crescimento inorgânico, e o crescimento orgânico ou natural. No crescimento por aquisição, a partir de uma análise minuciosa do mercado em que atua, a companhia define o negócio que será objeto da sua oferta e, em caso de sucesso, pode incorporar a sua estrutura, a equipe e outros ativos como patentes, licenças, marcas, canais e know-how. Essa dinâmica permite um crescimento de forma bem mais célere do que seria alcançado no processo de expansão natural a partir de sua própria estrutura, o crescimento orgânico. Além das vantagens competitivas com a incorporação de todos esses ativos, por meio da compra de empresas, pode-se ainda aumentar o poder de barganha nas negociações com fornecedores, se houver um ganho de escala, por exemplo. É possível ainda aumentar a participação no mercado em que atua, especialmente se o negócio adquirido for concorrente. De modo simplificado, a fusão de empresas significa uma completa transformação para todas as envolvidas no processo. Geralmente realizado entre duas organizações ou sociedades distintas, esse processo faz com que os participantes de uma fusão se juntem e formem uma única empresa. Isso significa que, se a empresa A e a empresa B passam por um processo de fusão, elas vão resultar na empresa C, que é uma terceira componente diferente das outras duas. É exatamente isso que diferencia esse processo de uma incorporação. Na aquisição, uma empresa deixa de existir, mas a outra se mantém, só que agora de uma forma expandida. Já o crescimento orgânico de uma empresa trata do aumento da receita, do crescimento da base de clientes e lucratividade, obtido de forma natural, sem fusões ou aquisições ou estratégias inorgânicas. Esse tipo de crescimento orgânico ocorre quando a empresa desenvolve internamente suas capacidades e recursos sem depender de atalhos externos. Crescimento orgânico é um termo utilizado no mundo dos negócios para descrever o processo pelo qual uma empresa expande suas operações e aumenta sua receita por meio do desenvolvimento de suas próprias capacidades internas. Essa forma de crescimento é geralmente considerada uma abordagem mais sustentável e de menor risco para a expansão dos negócios, pois permite que a empresa mantenha o controle sobre sua direção estratégica e preserve sua cultura e valores fundamentais. No entanto, o crescimento orgânico pode ser mais lento e exigir investimentos significativos em comparação com o crescimento inorgânico, através das fusões ou aquisições. E a necessidade de investimentos significativos para possibilitar o crescimento da empresa é exatamente o ponto principal do vídeo de hoje, tratando especialmente das formas de captação desses recursos e a sua influência, positiva ou negativa, em relação ao investidor. O capital próprio é tudo aquilo que a empresa consegue de recursos financeiros obtidos internamente, seja através do capital investido por sócios ou acionistas, juntamente com o valor que a empresa conseguiu através dos seus esforços, ou seja, de tudo aquilo que é resultado comercial. O capital próprio é muito valioso, pois é através dele que podemos analisar qual é de fato o patrimônio líquido da empresa e qual é o valor real que essa empresa possui em caixa. As vantagens do capital próprio são bastante visíveis, pois garantem uma maior previsibilidade nas operações. Primeiramente, uma grande vantagem é de que ele não precisa ser devolvido, como ocorre no caso do financiamento por meio do capital externo. Além disso, a saúde financeira da empresa aumenta, visto que é possível fazer uma maior reserva de caixa para eventualidades.
É preciso lembrar que existe um custo mesmo no capital próprio, e ele tem ligação com os sócios e acionistas e as suas expectativas de retorno em relação às empresas, que são quase sempre maiores do que aquilo que tipicamente se pagaria de juros em um empréstimo. Afinal, nenhuma pessoa em sã consciência investe seu dinheiro em empresa, que é um investimento de risco, para ganhar menos do que ganharia no conforto da renda fixa. Então podemos dizer, no primeiro momento, que a empresa não tem a obrigação de remunerar o capital próprio de uma forma tão rígida quanto o capital de terceiros, que tem juros definidos em contrato e que a empresa tem que pagar independentemente do desempenho dos negócios. Como a empresa remunera o capital próprio através da valorização das ações e de distribuição de lucros, quando eles ocorrem, isso alivia a empresa, pois ela não é forçada a fazer desembolsos em situações que não são favoráveis a ela. Mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que o dinheiro do sócio é dinheiro grátis. O sócio quer retorno e, mais do que isso, ele quer retornos altos. Já o capital de terceiros, ou endividamento, é a utilização de dinheiro de outras fontes que não sejam a da própria empresa. É um método muito comum de adquirir capital em empresas que desejam se alavancar e crescer suas operações. No entanto, é importante ressaltar que existe um custo de capital, ou seja, o dinheiro emprestado deve ser pago com uma taxa de juros a ser combinada. O capital de terceiros representa empréstimos e financiamentos, e o custo desse capital são os juros e os demais encargos. Basicamente, os três tipos mais comuns de dívidas são os empréstimos, os financiamentos e as debêntures. Os empréstimos são dívidas tomadas principalmente junto aos grandes bancos brasileiros e ao BNDES. De fato, através desse empréstimo, a empresa terá dinheiro para investir em suas operações, independentemente de qual seja. Já quanto aos financiamentos, enquanto os empréstimos são utilizados pela companhia para qualquer finalidade, os financiamentos possuem um destino específico. Geralmente esse destino costuma ser a compra de algum imobilizado ou de uma participação societária. Por fim, a terceira possibilidade relacionada ao financiamento da empresa é a busca do capital através de capitalização com a emissão de títulos privados, como os debêntures, por exemplo. De forma simplificada, as debêntures para empresas são uma forma de financiamento. Isso porque, ao emitir o título, a companhia recebe, em contrapartida, os recursos de investidores interessados em aplicar seus recursos. Em outras palavras, a companhia vende uma promessa de remuneração de capital no futuro para investidores, recebendo, em contrapartida, os recursos desses aplicadores no presente. Ou seja, é uma forma de financiamento por meio de capital de terceiros. A emissão de debêntures é uma maneira mais flexível de captação de recursos, o que atrai diversas empresas. Como define os prazos e as condições do título, o negócio tem maior controle sobre a contração da dívida e o seu fluxo de caixa. Dessa forma, as debêntures podem oferecer condições mais favoráveis do que os juros praticados pelas instituições de crédito tradicionais. A maior vantagem oferecida pelo capital próprio é a empresa não se comprometer com a dívida futura. Afinal, ela está utilizando valores que já estão em caixa sem a necessidade de pagar juros e outras correções para terceiros. Outro ponto muito vantajoso de utilizar o capital próprio para investimentos é a reverberação disso no mercado. Ter a quantia suficiente em caixa para fazer essas operações mostra a saúde financeira da empresa. Já uma desvantagem é a limitação dos recursos próprios, já que o capital próprio da empresa não possui reservas infinitas, fazendo com que o investimento possa acontecer de forma mais tímida, não dando o resultado esperado por falta de mais valores investidos, ocasionando inclusive a perda de oportunidades. Já o capital de terceiros pode parecer menos vantajoso, mas tende a proporcionar um crescimento acelerado, alavancando os lucros. Como não tem relação com sócios e a distribuição de dividendos, esse capital ele traz mais estabilidade e previsibilidade para o plano de negócios porque proporciona um fluxo de capital estável. Por não estar atrelado ao lucro e distribuição de dividendos, não traz questões jurídicas e societárias, sendo apenas uma opção financeira e estratégica. A principal desvantagem do capital de terceiros é precisar pagar o valor emprestado com acréscimo de juros e taxas. No entanto, a legislação permite deduzir os juros oriundos de financiamentos com destinação pré-definida da base de cálculo do imposto de renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, as exigências de prêmios de risco e o benefício fiscal da dívida tornam o custo do capital próprio mais caro do que o custo da dívida, o capital de terceiros. O follow-on, ou emissão de ações, é o evento onde uma empresa que já possui capital aberto, ou seja, ela já realizou o seu IPO, emite mais ações para serem negociadas no mercado, em oferta primária de ações.
Além disso, pode ser também o processo pelo qual determinado acionista relevante da empresa oferta seus papéis ao mercado, nesse caso, uma oferta secundária de ações. O follow-on pode trazer mais recursos à empresa para o aumento da capacidade produtiva, para a expansão de negócios, aquisições e investimentos e pagamentos de dívidas e ainda necessidades financeiras e de caixa. No follow-on primário, a empresa faz a emissão de mais ações ao mercado. Essa nova emissão vai trazer mais dinheiro à companhia e isso pode ajudar no desenvolvimento de novos projetos e no aumento dos investimentos. No caso de utilizar recursos próprios ou de terceiros, o reflexo imediato para o acionista é a óbvia redução na parcela dos lucros que será repassada na forma de proventos, tendo em vista que a necessidade de retenção de grande parte do resultado financeiro para a realização dos investimentos ou pagamento do valor principal mais juros relativos ao capital de terceiros contratado. Como esses encargos financeiros impactam diretamente os indicadores de lucro líquido e EBITDA, mais comumente utilizados para a apuração do valor a ser distribuído em forma de dividendos, o repasse tende a ser menor. Já em relação ao follow-on, a dinâmica é um pouco diferente. Como se tratam de novas ações emitidas pelas companhias no mercado com o aumento do capital social, do ponto de vista de quem já é acionista de uma empresa que esteja realizando o follow-on, o processo tem algumas vantagens e também desvantagens. O lado bom é o fato de que, em geral, uma companhia levanta recursos para financiar sua expansão, o que espera-se ocasionará um efeito positivo sobre seus resultados futuros. Se tudo der certo, a empresa ampliará o seu lucro, distribuirá mais dividendos e verá os seus papéis valorizarem no mercado, e essa expectativa está presente também no caso de crescimento com capital próprio ou de terceiros. Outra vantagem é o aumento da liquidez das ações no mercado. Um follow-on despeja mais papéis da companhia no mercado, o que tende a aumentar a quantidade de negócios realizados com eles. Para quem já é acionista, um aumento do número de operações representa maior facilidade para que ele compre ou venda suas ações na bolsa. O lado negativo é o que se conhece como diluição acionária. Pense na seguinte situação. O investidor que possua 100 ações de uma empresa que tem, no total, 1.000 ações, possui o equivalente a 10% do capital social. Seu poder na empresa é equivalente a essa fração. Imagine, porém, que essa empresa decide fazer um follow-on emitindo 1.000 novas ações. Nessa hipótese, se não comprar novos papéis, o investidor passará a deter 100 ações de uma empresa que tem 2.000. Isso significa que sua participação no capital social cairá de 10% para 5%. Esse fenômeno representa a diluição. A única maneira de o acionista evitá-lo é participando da nova oferta, comprando novas ações na mesma proporção da emissão. Assim, com mais papéis no bolso, será possível reduzir a diluição ou mesmo manter a participação no capital social inalterada. Isso, no entanto, tem um custo. É preciso desembolsar dinheiro para comprar as ações, assim como farão os novos investidores que participarem da oferta. Isso pode desagradar os investidores que não tinham a intenção de adquirir mais papéis da empresa ou que não tenham condições de dispor dos recursos na época do follow-on. O fato é que toda empresa, em todos os setores, demanda investimentos para financiar pesquisas, aquisições ou ainda trocar uma dívida mais cara por outra mais barata. Para quem investe pensando em dividendos, olhar para a dívida das empresas é ainda mais importante. Seja qual for a modalidade escolhida para financiar os custos da operação, existirão reflexos nos lucros e, por consequência, nos proventos pagos aos acionistas. Como já deve saber ou esperar, todo investidor ciente desses ciclos ininterruptos de investimentos e colheita dos resultados. O fundamental é avaliar como a empresa é financiada, qual a estrutura da dívida, os prazos para pagamento, taxas e custos, critérios de correção e o retorno esperado com o investimento. Tenha em mente essas diferenças e as exigências de cada setor, a exemplo do elétrico, que exige investimentos mais vultosos no início dos projetos, é importante para contextualizar a análise dos indicadores relacionados ao endividamento. Nesse cenário, é essencial acompanhar os resultados reportados pela companhia, as justificativas para o crescimento da dívida e o plano para equacioná-la, e avaliar ainda se os resultados projetados foram alcançados conforme estimado e trouxeram à empresa e ao acionista geração de valor. É preciso lembrar ainda do custo do capital, já comentado anteriormente. Relembrando, no capital de terceiros, esse custo é a combinação das taxas de juros dos empréstimos, financiamentos e emissões de títulos da dívida da empresa. Já o custo do capital próprio é a expectativa de retorno dos sócios e acionistas. O objetivo de qualquer empresa é ter o custo de capital mais baixo possível.
Como o capital de terceiros é mais barato, quanto maior for a proporção dele no capital total, menor será o custo. Só que o capital de terceiros precisa ser pago, independentemente do desempenho da empresa, e se ela não estiver em um momento particularmente bom, poderá ser sufocada por essas dívidas. Fora que o capital de terceiros em excesso significa uma grande alavancagem, o que pode deixar a empresa em uma situação vulnerável. O capital próprio é mais seguro, pois não sufoca a empresa, mas seu custo é maior. E se a proporção de capital próprio for grande demais, a empresa pode ter um retorno abaixo daquilo que seria o seu potencial. Por isso, um dos maiores desafios é achar o nível ótimo de capital, que permita otimizar o retorno sem deixar a empresa excessivamente alavancada. Essa composição de capital é chamada também de estrutura de capital. A estrutura ideal de capital é aquela que melhor combina a alavancagem, resultante do custo menor, do capital de terceiros, com a segurança e a previsibilidade do capital próprio. Desse modo, essa análise é importante para o investidor, pois uma empresa pode ter altos retornos, pelo efeito da alavancagem aumentando o capital de terceiros, mas essa mesma alavancagem, se for excessiva, pode transformar a empresa em um barril de pólvora, prestes a explodir se qualquer problema acontecer. Assim, o investidor pode definir a demonstração de equilíbrio financeiro como um critério para se tornar acionista. O grau de alavancagem de cada empresa pode indicar um possível risco em caso de ineficiência na obtenção dos resultados projetados. É importante monitorar a evolução da dívida e, principalmente, os resultados oriundos desses investimentos, com a apresentação de retorno ao investidor. Mais do que isso, para um acionista acostumado com dividendos elevados ou constantes, ter esse entendimento mostra que não existem milagres. Se a remuneração ao acionista permanece elevada, o nível de endividamento atingir um limite e a empresa precisa realizar aquisições ou repor ativos, o dinheiro precisa sair de algum lugar. Se a empresa precisa investir e manter um dividendo elevado, com um endividamento relativamente alto, resta emitir mais ações. Se não houver dívida elevada, ela pode se utilizar dos recursos próprios ou de terceiros, mas essa escolha também afeta a lucratividade e interfere na distribuição de dividendos. Estar informado permite ao investidor tomar decisões mais conscientes, diminuindo seu nível de exposição ao risco. Você já fez essa avaliação dos seus ativos? Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.